TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Chegamos com muita informação para você. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela, TVC Correio da Manhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp DDD 24 992483167. Então você flagrou alguma situação, manda pra gente. Faz vídeo, faz foto e manda pra gente. Hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito. Olha essas imagens que eu fiz passando ali pela catedral. Eu parei rapidamente para filmar. Céu azul, algumas nuvens. Foi assim que amanheceu na cidade imperial. E a gente vê esse cartão postal da cidade lindo, maravilhoso, já coroando aí esta terça-feira. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 7/7, dia 7 de julho. SAMU do Rio vira referência nacional em treinamento em casos de ebola. Você vai ver também que o Poder Público inaugura primeiro escritório nacional antifacção do Rio de Janeiro. Petrópolis passa a contar com um programa permanente de mutirões de saúde. Você vai ver também que a audiência na Câmara de Vereadores de Petrópolis debate empreendimentos no terreno da antiga Montreal, em Correias. E ainda tradição junina do Arraiá. São Judas Tadeu movimenta o bairro Mosela, em Petrópolis. Agora, no Correio Serrano na TV. E a gente começa essa edição com os destaques do nosso jornal impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha tudo pelas nossas redes sociais, no nosso site ou nas bancas aqui na nossa região, apenas R$2. Vamos então aos destaques da nossa primeira página. Por lá, na linha vermelha, Michele Bolsonaro não desistiu de sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Ainda na nossa primeira página, o principal destaque, a manchete, uma suprema influência na CBF, vou até ler de novo. Uma suprema influência na CBF respinga em todo o STF. Se o Supremo procurava melhorar a imagem, nada poderia chamuscar mais a corte do que a notícia do envolvimento de um ministro e seu filho com a Confederação Brasileira de Futebol. Está lá no Correio Bastidores, página 5. E ainda aqui do lado, o Exército investe R$48 milhões para modernizar canhão capaz de destruir blindados. Esse é um dos assuntos da página 2, assinado por Paulo Capelli. E ainda, Flávio pode frear negociação do tarifaço com os Estados Unidos, também é assunto do nosso jornal. Agora a gente vai rapidamente lá para a nossa página 15, ver o que é destaque por lá, lá no Petropolitano. O principal destaque: dívidas herdadas é justificativa para aumento de precatórios. Resposta foi dada pela atual gestão após questionamentos do TCE do Rio. Ali nas Petropolitanas, Prefeitura prorroga decreto de calamidade financeira. Eu vou ler um trechinho aqui da nossa coluna. A Prefeitura de Petrópolis decretou mais uma vez situação de calamidade financeira por 180 dias e anunciou um pacote de medidas para reduzir despesas e tentar reequilibrar as contas públicas.
O decreto, publicado no Diário Oficial, estabelece um plano de contingenciamento fiscal e de reequilíbrio orçamentário financeiro, que prevê corte de gastos, revisão de contratos, controle mais rígido das despesas e ações para aumentar a arrecadação municipal. Vamos agora para a nossa página 16, ver o que é destaque por lá. A principal reportagem fala de prejuízo na Previdência em Silva Jardim deve ser devolvido. Decisão do TCE do Rio calculou o débito equivalente a 3 milhões de reais, isso lá em Silva Jardim. E aqui na nossa coluna, o Correio Serrano, a gente ainda tem outras notícias. Eduardo Paes cumpre agenda em São José do Vale do Rio Preto. Vamos agora às nossas matérias mais nacionais, porque olha só, gente, vamos falar de internet. Olha, a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, realizada pelo IBGE, aponta que a internet foi utilizada em mais de 76 milhões de domicílios no país no ano de 2026. O número representa aproximadamente 95% das residências do país e vem crescendo consideravelmente. Hoje, todo mundo praticamente usa a internet, tem a internet. Vamos ver. Em 2025, havia utilização da internet em 95% dos domicílios do país, que é o maior percentual, da série histórica da pesquisa, e representa um aumento, de 1,3 ponto percentual em relação a 2024. Desde o início da coleta dos dados em 2026 pelo IBGE, os números de domicílios com acesso à rede de internet vêm registrando uma expansão considerável e contínua. Em 2016, por exemplo, pouco mais de 70% dos domicílios tinham acesso à internet. Então a gente observa um crescimento acumulado no período entre 2016 e 2025 de mais de 24 pontos percentuais, no que se refere à proporção dos domicílios com acesso, com a utilização da internet. Nos aproximadamente 4 milhões de domicílios que não havia utilização de internet, 3 motivos se destacaram. O primeiro deles é que nenhum morador sabia usar a internet, com 36,5% das respostas. O serviço de acesso à internet era caro demais, em 25,9% das respostas, e também a falta de necessidade de acessar a internet, em 25,2% dos casos. Nas áreas rurais, especificamente, vale mencionar que o fato de que o serviço de acesso à internet não estava disponível na área do domicílio foi apontado por 8,9%, enquanto esse motivo foi alegado por 3% do total de domicílios sem acesso à internet, e por apenas 0,4% daqueles sem internet em áreas urbanas. Outro dado relevante presente na pesquisa é que vem acontecendo um aumento da presença da internet nas áreas rurais. Em 2016, apenas 35% das residências rurais possuíam acesso à rede. Em 2025, o número chegou nos 76,5%, um crescimento de 41,5 pontos percentuais. No aspecto regional, o Centro-Oeste aparece com a região com o maior número de residências com acesso à internet, com 97% das locais, seguido pelo Sul e Sudeste, ambos com 95,8%. Na sequência aparece o Norte com 94,1% e por fim o Nordeste com 92,7%, é a região com o menor número de domicílios onde havia utilização de internet em 2025. E, como vocês viram, o acesso à internet continua avançando no Brasil. Pela primeira vez, mais de 90% da população com mais de 10 anos, ou seja, com 10 anos ou mais, utilizou a rede nos 3 meses anteriores à pesquisa. Os dados, como a gente viu na reportagem anterior, são da PNAD Contínua de Tecnologia da Informação e Comunicação, que foi divulgada pelo IBGE. Em 2025, 168 milhões e 700 mil brasileiros utilizaram a internet, o que corresponde a 90,5% da população com 10 anos ou mais. É a primeira vez que o país ultrapassa a marca de 90% de usuários. Nas áreas urbanas, o percentual chega a 91,5%. Já nas áreas rurais, o índice é de 83%. E o percentual de usuários da internet vem crescendo desde 2016, que foi o ano inicial da série. Em 2016 eram 66% de pessoas que utilizaram a internet,
Em 2024, esse percentual aumentou para 89,2% e no último ano atingiu 90,5%. A pesquisa também mostra que as mulheres continuam sendo as que mais utilizam a internet no país. Em 2025, 91,1% delas acessaram a rede, enquanto entre os homens, o percentual foi de 89,9%. Entre as faixas etárias, o acesso é mais elevado entre adultos de 20 a 39 anos, com percentuais superiores a 96%. Já entre os idosos com 60 anos ou mais, o índice é de 74,5%. Mesmo assim, esse foi o grupo que mais ampliou o uso da internet em relação ao ano passado, com crescimento de 4,4 pontos percentuais. Em 2019, por exemplo, menos da metade dos idosos, 44,9%, utilizaram a internet, o que representa uma expansão de quase 30 pontos percentuais em um período de 6 anos, de 2019 a 2025. No Sudeste, o acesso à internet segue entre os mais elevados do país, refletindo a maior concentração de infraestrutura e conectividade. No Rio de Janeiro, o uso da rede faz parte da rotina da maioria da população, tanto para a comunicação quanto para serviços e trabalho. Regionalmente, verificou-se que a região Centro-Oeste, com 93,6% de usuários da internet, ela se manteve com a maior proporção de pessoas que usaram a rede, ao passo que as regiões Norte e Nordeste permaneceram com os resultados inferiores das demais regiões. No entanto, a gente observa que ao longo da série histórica tem havido uma importante redução das diferenças regionais de uso da internet. O levantamento mostra também que a internet está cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros. Entre os usuários, 95,6% afirmaram acessar a rede todos os dias. Principal finalidade, segundo os entrevistados, continua sendo as chamadas de voz e vídeo, citadas por 95,3% das pessoas. Em seguida, aparecem o envio de mensagens, o consumo de vídeos, o uso das redes sociais e o acesso a músicas, rádio e podcasts. Essas são as atividades que foram relatadas por mais de 80% dos usuários da internet. Mas cabe destacar que algumas finalidades de uso da internet, ainda que não sejam as mais relatadas pelos usuários, elas tiveram uma expansão importante nos últimos anos. Outro destaque é o aumento do uso da internet para serviços essenciais. O acesso a bancos e instituições financeiras já é realizado por 74,2% dos usuários. Mais da metade dos brasileiros também afirmou fazer compras pela internet, percentual que ultrapassou 50% pela primeira vez na série histórica da pesquisa. Outra finalidade que também apresentou uma expansão importante no período foi o uso de serviços públicos pela internet, que apresentou um crescimento de 7,9 pontos percentuais em relação a 2022. Em 2025, mais de 40% dos usuários da internet relataram que acessaram serviços públicos pela rede. Mesmo com o avanço da conectividade, cerca de 17 milhões e 700 mil pessoas ainda não utilizaram a internet nos 3 meses anteriores à pesquisa. O principal motivo apontado foi não saber utilizar a tecnologia, especialmente entre os idosos. A preocupação com privacidade e segurança também ganhou importância e vem crescendo nos últimos anos, principalmente entre os mais jovens. Um outro dado que vale destacar é que o uso de redes sociais, ainda que tenha tido uma variação positiva em relação a 2022, alcançando quase 85% dos usuários da internet, quando se considera especificamente os estudantes do ensino fundamental, que são pessoas majoritariamente mais novas, observa-se uma queda do percentual desses estudantes que usavam redes sociais. A pesquisa mostra ainda que 89,8% dos brasileiros já possuem telefone celular para uso pessoal, o maior percentual da série histórica. Ainda assim, cerca de 19 milhões de pessoas continuam sem o aparelho, principalmente por não saberem utilizá-lo ou por não considerarem necessário. E até 2025, o Plano de Transformação Ecológica conseguiu expandir fontes públicas e atrair capital privado, somando mais de 500 bilhões de reais para ampliar o financiamento sustentável. A informação é do Ministério da Fazenda, que divulgou na última semana um balanço do programa lançado em 2023. Em termos de ampliação de fontes públicas de financiamento, a política conseguiu mobilizar 5,5 bilhões de dólares por meio da emissão de títulos verdes, instrumento financeiro usado para projetos com resultados socioambientais.
Esse recurso foi alocado no Fundo Clima, viabilizando a capitalização do mecanismo, que é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para projetos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Com ações como as emissões de títulos verdes, o Fundo Clima aumentou em 316 vezes os recursos disponíveis desde 2020. Atualmente estão disponíveis 27 bilhões de reais para fomentar ações de transição energética, indústria verde, desenvolvimento sustentável, florestas e recursos hídricos, além de maquinário, mobilidade e logísticas verdes. Os fundos de ciência, tecnologias e inovação foram descontingenciados, passando a incentivar projetos de alto risco tecnológico, que ainda não chegaram a um estágio comercial. Os empenhos chegaram a 30,7 bilhões de reais em 2025. Vale destacar também que os recursos de fundos climáticos concessionais, que operam em nível internacional com oferta de crédito de baixo custo para o financiamento verde, foram aproximados de governos subnacionais, como os estados e prefeituras, para tornar as cidades mais resilientes. E um estudo com mais de 2,5 milhões de pessoas apontou que a vacina contra o vírus sincicial respiratório reduz em mais de 75% as internações de idosos pela doença. A pesquisa também identificou o menor risco de casos graves, mortes e complicações cardiovasculares entre os vacinados. A pesquisa comparou as informações de saúde de cerca de 520 mil pessoas vacinadas com o imunizante Arexvy e outras 2 milhões que não receberam a vacina. O acompanhamento foi feito entre agosto de 2023 e maio de 2024, com ajustes estatísticos para garantir a comparação entre os grupos. Durante os 9 meses analisados, as pessoas vacinadas apresentaram não apenas menos internações, mas também 79,1% menos hospitalizações em casos graves e uma redução de 66,8% no risco de morte associado à infecção pelo vírus. O estudo também mostrou que entre os pacientes vacinados que precisaram ser internados, houve redução de 63,1% na ocorrência de complicações cardiovasculares graves, como infarto e acidente vascular cerebral, o AVC. Além disso, foi observado menor risco de piora de doenças crônicas, como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes e doença renal. Os resultados foram apresentados pela farmacêutica GSK, que é responsável pela produção da vacina. Segundo a empresa, os dados de mundo real confirmam a eficácia do imunizante já observada nos ensaios clínicos. O vírus sincicial respiratório é mais conhecido por ser o principal causador da bronquiolite em bebês, mas também representa um importante risco para a população idosa. Com o envelhecimento, o sistema imunológico sofre um processo natural de enfraquecimento, o que aumenta a chance de infecções mais graves e de complicações. Dados da plataforma Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz mostram que no primeiro semestre desse ano, o VSR foi responsável por 38,1% dos casos e 11,5% das mortes por síndrome respiratória aguda grave com diagnóstico confirmado para algum vírus respiratório. Os idosos foram o segundo grupo mais afetado pela doença, ficando atrás apenas das crianças com até 2 anos de idade. Nesta época do ano, os casos costumam aumentar por causa da sazonalidade do vírus. Apenas no mês de junho, mais da metade dos casos graves confirmados de infecções virais respiratórias foram provocadas pelo VSR. No Brasil, a vacina contra o vírus é oferecida pelo Sistema Único de Saúde apenas para gestantes, com o objetivo de proteger os bebês recém-nascidos. Para a população adulta, 2 imunizantes já foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e estão disponíveis na rede privada. Vale destacar que a Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda a vacinação para todos os idosos com 70 anos ou mais, para pessoas entre 60 e 70 anos que apresentem fatores de risco e para todos os adultos imunocomprometidos. A expectativa é que a ampliação da vacinação contribua para reduzir o número de internações, casos graves e mortes provocadas pelo vírus sincicial respiratório entre a população mais vulnerável. E a gente faz agora um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano?
Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o SAMU da capital fluminense passou a ser referência nacional na preparação para o atendimento e transporte de pacientes com suspeita ou confirmação de ebola. O Ministério da Saúde esteve no Rio para registrar o treinamento desenvolvido pela equipe, que agora vai servir de modelo para a capacitação dos serviços de urgência e emergência em todo o país. Olha só. Então é um conjunto de atividades para que a gente possa atender qualquer pessoa suspeita, do vírus ebola com toda a segurança e respeito às normas de biossegurança. A equipe da área técnica de comunicação de risco e engajamento comunitário do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde acompanhou simulações realizadas na sede da Secretaria de Estado de Saúde, na zona norte da capital,
e também na base do SAMU, no centro do Rio. O material produzido será transformado em vídeos e cartilhas para orientar a preparação das equipes de atendimento e transporte em todo o país. Não só para a pessoa que vai ser transportada, mas principalmente para a nossa equipe. A gente tem um núcleo de educação permanente, a gente também tem um trabalho muito voltado para a segurança do paciente, então a gente não abre mão de manter e de seguir todos os critérios das normas de biossegurança previstas. O simulado tem como objetivo exercitar todas as ações previstas para a contenção do vírus Ebola, fortalecendo a capacidade de resposta das equipes e garantindo mais segurança aos profissionais envolvidos e à população. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, os protocolos utilizados foram desenvolvidos pela própria equipe do SAMU do Rio e chamaram a atenção do Ministério da Saúde, que decidiu adotá-los como referência para outros estados. O SAMU da capital do Rio, através da Secretaria de Saúde, é pioneira nesse lançamento desse plano de contingência. Então, toda uma movimentação que envolve não só a questão de bases estrategicamente posicionadas, equipes capacitadas, mas um fluxo interno também que vai envolver a Central de Regulação do Transporte Interhospitalar e a nossa Comissão de Controle Extra-Hospitalar. A coordenadora geral destaca que, embora o risco de casos de ebola no Brasil seja considerado baixo pelas autoridades sanitárias, a preparação antecipada é fundamental para garantir uma resposta rápida e segura diante de qualquer suspeita da doença. Estrategicamente, o que a Secretaria de Estado nos solicitou? Que fossem identificadas 2 ambulâncias em pontos estratégicos do município e assim nós fizemos, elencamos uma ambulância numa região mais central e outra numa região mais próxima à Zona Oeste para que pudéssemos ter uma pronta resposta a possíveis atendimentos. São ambulâncias que serão destinadas para transportes específicos, assim como as equipes. O treinamento é conduzido pelo Núcleo de Educação Permanente do SAMU Rio, criado em 2020, para promover a capacitação contínua dos profissionais do serviço. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o trabalho desenvolvido tem fortalecido a qualificação técnica das equipes para situações de alta complexidade e contribuiu para a segurança dos profissionais, dos pacientes e de toda a população. E o governo do Rio de Janeiro e o Ministério da Justiça e Segurança Pública inauguraram na última semana o primeiro Escritório Nacional Antifacção do Estado. A nova estrutura permanente da Secretaria Nacional de Segurança fica no Palácio da Fazenda, no centro do Rio de Janeiro. O primeiro Escritório Nacional Antifacção do Estado do Rio de Janeiro, o NRJ, tem o objetivo de estreitar a integração entre a União, estados e municípios no enfrentamento direto às organizações criminosas. Observando a necessidade de compartilhamento de informações estratégicas junto com ações integradas desenvolvidas pelas forças de segurança pública. Com o novo escritório, a União amplia a presença institucional em um dos principais eixos da segurança pública do país. O mecanismo se une a investimentos recentes do governo estadual na modernização das polícias civil e militar, do Corpo de Bombeiros e dos órgãos que integram o Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, potencializando assim o intercâmbio de dados essenciais para o planejamento de operações. Não há possibilidade de levar a sério o combate ao crime organizado sem asfixia financeira, sem seguir o dinheiro, sem sofisticar essa busca. Esse momento é um momento de grande reflexão quando buscamos algo em prol da sociedade, observando a necessidade dessa integração e assumirmos um compromisso com o país e com a sociedade. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, também falou sobre a necessidade de modernizar as estratégias de enfrentamento e de transformar as ações conjuntas em uma política de longo prazo, blindada contra transições políticas. Um programa como este não pode ser um programa do governo, tem que ser um programa do Estado, tem que ser um programa dos atores das forças de segurança, tem que ser um programa das universidades,
dos especialistas e da sociedade brasileira como um todo. A instalação da unidade no território fluminense faz parte das diretrizes do Programa Brasil contra o Crime Organizado. O escritório atuará diretamente na articulação institucional, no compartilhamento de informações estratégicas de inteligência e no suporte logístico e operacional, as ações conjuntas desenvolvidas pelas forças de segurança pública que atuam em todo o estado do Rio de Janeiro. E o governo do estado anunciou um novo aporte de até 80 milhões de reais para ampliar as ações de restauração ambiental no Rio de Janeiro. Os recursos do Fundo da Mata Atlântica vão reforçar a parceria com o BNDES e ampliar o financiamento de projetos de recuperação florestal em todo o estado. O governo do estado do Rio de Janeiro formalizou na última semana o aporte de até 80 milhões de reais em recursos do Fundo da Mata Atlântica para o financiamento de projetos de restauração ecológica. A iniciativa integra uma nova fase da parceria entre o estado e o BNDES para fortalecer a recuperação florestal e ampliar os recursos destinados à restauração ambiental no território fluminense. Os recursos estaduais serão mobilizados por meio de um mecanismo de match funding que permitirá ao BNDES captar aportes equivalentes junto a outras instituições parceiras. O estado do Rio de Janeiro é o estado que possui o maior índice percentual de preservação da Mata Atlântica. Nesse projeto que temos de apoio e restauração ecológica, de 30% iremos passar para 40% até 2050. Pode parecer pouco, mas não é. Os projetos poderão ser estruturados ao longo dos próximos 3 anos, com potencial para alcançar diferentes regiões do estado. A expectativa é ampliar as ações de recuperação florestal, proteção dos recursos hídricos e conservação da biodiversidade. Nós temos que observar que, ao agirmos nessa seara, nós estamos também possibilitando água limpa, nós estamos possibilitando energia limpa, nós estamos possibilitando saúde para todos nós. A nova adesão ao mecanismo amplia as perspectivas para novos editais e para o fortalecimento dos investimentos em restauração ecológica no Rio de Janeiro. As ações integram a meta do governo do estado de reflorestar 440 mil hectares de Mata Atlântica até 2050. A expectativa é que os investimentos em restauração ecológica ultrapassem 500 milhões de reais nos próximos anos. E agora uma notícia importante para os professores. As inscrições para a Prova Nacional Docente, a PND 2026, terminam a 23h59 de sexta-feira, após o prazo ser prorrogado no último dia 3. Olha só. O processo de inscrição deve ser feito exclusivamente pelo sistema PND, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, responsável pela prova. A taxa de inscrição custa R$ 85,00 para os candidatos não isentos, e esse é o mesmo valor cobrado no ano passado. O prazo para pagamento da taxa também foi prorrogado até o dia 14 de julho, pois venceria no dia 8 de julho, 2 dias antes do fim da inscrição. A GRU, cobrança gerada após a inscrição, deve ser gerada pelo sistema PND, e o pagamento poderá ser realizado em qualquer banco, casa lotérica ou aplicativos bancários. Os participantes que solicitaram a isenção da taxa de inscrição podem consultar a resposta do INEP sobre os pedidos no sistema PND. Os participantes que obtiveram a isenção aceita deverão fazer a inscrição no período estabelecido pelo edital. Já aqueles que tiveram o pedido negado após a análise dos recursos poderão efetuar a inscrição mediante o pagamento da taxa correspondente. Anualmente, podem participar da PND os estudantes concluintes de cursos de licenciaturas inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes das Licenciaturas pelo coordenador do respectivo curso. Também podem se inscrever os professores já formados que querem ingressar no magistério público por meio do concurso público ou processo seletivo simplificado promovido por estados, Distrito Federal e municípios que aderiram voluntariamente à prova. Nesta edição, ao todo serão 21 áreas de licenciaturas avaliadas na PND. Em relação a 2025, a ampliação das áreas da PND em 2026 incluiu também licenciaturas em teatro, dança, ciências naturais e letras, especificamente da língua espanhola.
E o Conselho Monetário Nacional aprovou as regras para o funcionamento do FIES Empreendedor e do Desenrola Adimplentes. As resoluções definem taxas de juros, prazos de pagamento e a forma de operação dos dois programas criados para ampliar o acesso ao crédito e a renegociação de dívidas. O FIES Empreendedor foi criado para oferecer uma linha de crédito com condições diferenciadas a estudantes e ex-estudantes que estejam em dia com o financiamento estudantil. O objetivo é incentivar o empreendedorismo e, ao mesmo tempo, estimular a adimplência dos beneficiários do FIES. A linha de crédito poderá ser utilizada por pessoas físicas para o financiamento de atividades empreendedoras e por pessoas jurídicas para capital de giro das empresas. Os critérios para acesso ao financiamento ainda serão definidos pelo Ministério da Fazenda por meio de portaria. A resolução estabelece que a taxa de juros poderá chegar a 11,19% ao ano. Desse total, 8,94% ao ano serão destinados à remuneração das instituições financeiras e 2,06% ao ano à remuneração dos recursos disponibilizados pela União. As operações serão realizadas pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal. Para pessoas físicas, o prazo de pagamento será de até 60 meses, com carência de até 6 meses para o início do pagamento do principal e dos juros. Já para pessoas jurídicas, o prazo poderá chegar a 96 meses, com carência de até 12 meses. Durante esse período, os juros não poderão ser incorporados ao saldo da dívida, evitando a capitalização. Além disso, na mesma reunião, o Conselho Monetário Nacional também regulamentou o Desenrola Adimplentes, programa criado para facilitar a renegociação de dívidas de pessoas que não possuem emprego formal nem recebem benefícios previdenciários. Para viabilizar as operações, a União poderá disponibilizar até 3 bilhões de reais, de acordo com a disponibilidade orçamentária. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal atuarão como agentes financeiros, repassando os recursos às instituições participantes. A composição dos financiamentos terá 70% dos recursos provenientes da União e 30% dos próprios bancos públicos. Os recursos da União terão remuneração de 1% ao ano, enquanto a parcela dos bancos será remunerada com base na taxa Selic. As instituições financeiras devolverão os recursos públicos com remuneração de 1,25% ao ano, percentual que cai para 0,5% quando o Banco do Brasil ou a Caixa negociarem diretamente as dívidas. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio,
Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E quem aguarda por consultas, exames ou pequenos procedimentos na rede pública de saúde de Petrópolis pode contar agora com uma nova política permanente na cidade. Já está em vigor uma lei que criou o Programa Permanente de Mutirões de Saúde no município. A lei de autoria do vereador Tiago Leite Guel prevê que os mutirões sejam realizados no mínimo uma vez por mês e possam oferecer consultas médicas, exames, pequenos procedimentos, atendimentos odontológicos e ações de prevenção. Os atendimentos poderão acontecer em unidades de saúde, estruturas itinerantes ou espaços públicos adaptados para receber a população. Os mutirões são ações organizadas para ampliar a capacidade de atendimento da rede pública em um período determinado, reunindo equipes e serviços com o objetivo de acelerar consultas, exames, procedimentos e reduzir o tempo de espera da população. Com a nova legislação, essas ações deixam de ser iniciativas pontuais e passam a fazer parte da política pública municipal. Para o autor do texto, transformar os mutirões em uma política permanente é uma forma de dar mais continuidade ao atendimento da população. Além da organização dos mutirões, caberá à Secretaria Municipal de Saúde planejar o calendário das ações, divulgar os atendimentos e garantir que sejam respeitados os critérios de prioridade, a ordem da fila e o atendimento humanizado. E olha, gente, olha que bacana, uma jaguatirica atropelada na RJ 116 em Cantagalo voltou ao seu habitat natural ontem, segunda-feira, após passar por quase 3 meses de tratamento e reabilitação. A soltura foi realizada pela concessionária Rota 116 em parceria com a ONG SOS Vida Silvestre, em uma área de mata próxima à Fazenda Santa Clara, na altura do quilômetro 125 da rodovia, lá no município de Cordeiro. Sobre isso, quem traz todas as outras informações para a gente é o nosso repórter Gabriel Toledo, que está ao vivo na redação e fala com a gente. Que coisa boa, que notícia boa, né, Toledo? Bom dia para você. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Com certeza, uma soltura muito legal, feita pela Rota 16, como você disse, e também pela ONG SOS Vida Silvestre. Esse felino, essa jaguatirica, havia sido resgatada no dia 13 de abril, após ser atropelada no quilômetro 130 da RJ 116. A gente está acompanhando aí as imagens de quando ela foi resgatada nesse dia 13 de abril. Desde então, a jaguatirica permaneceu sob os cuidados do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres em Vargem Grande, onde recebeu tratamento até ser considerado apto para retornar à natureza. De acordo com os responsáveis pela ação, o animal foi devolvido ao ambiente natural em uma região com características semelhantes às de seu habitat, favorecendo a adaptação
e aumentando as chances de sobrevivência. Essa soltura ela foi realizada pela concessionária Rota 116 e a ONG SOS Vida Silvestre, que há 8 anos desenvolve um trabalho de monitoramento, resgate e proteção com foco na preservação da biodiversidade da região. Volto com você, Roberto. Toledo, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você aí. Boa notícia, né, gente? Muito bacana. E olha só, gente, o Comitê Piabanha, a gente está falando de natureza. O Comitê Piabanha voltou a recomendar a suspensão do licenciamento de grandes empreendimentos em Petrópolis até que sejam devidamente revisados e atualizados o Plano Diretor Municipal e os demais instrumentos de planejamento e controle urbano. O posicionamento do órgão foi reforçado na audiência pública realizada na Câmara Municipal de Vereadores na última semana. Essa audiência foi organizada para tratar justamente da criação do conjunto habitacional de interesse social destinado ao programa Minha Casa Minha Vida, previsto para ser construído no terreno da antiga Montreal, ali em Correias, próximo ali, porque esse terreno, por que está dando tanta discussão? Esse terreno é ali, ó, coladinho ao Rio Piabanha. Vamos conferir. A manifestação ocorreu durante a audiência pública na última semana, que discutia a implantação de um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida na área da antiga Montreal, em Correias. Na sessão, Rafaela Faquete, engenheira sanitarista e uma das diretoras do Comitê Piabanha, ressaltou que o órgão sugeriu que não apenas o empreendimento na Montreal, mas também outros planejados nas margens dos rios sejam suspensos até que o projeto do INEA esteja concluído. Em função dos últimos desastres de Petrópolis e das últimas inundações de Correias, que se faça uma paralisação de todo e qualquer licenciamento no município. Nós precisamos de um plano diretor atualizado, aprovado. Precisamos da lei de uso e ocupação do solo atualizada. Sobre a construção na Montreal, Rafaela pontuou que o comitê já havia recomendado a suspensão do licenciamento em razão da proximidade com o rio e também pelo histórico da região, já que, segundo o órgão, a autorização de aterros e construções nessas áreas críticas compromete de forma irreversível a dinâmica fluvial e a segurança da população. O que o Comitê Piabanha entende de todos os terrenos não ocupados na beira do rio Piabanha? No momento, esses terrenos são fundamentais para que se façam parques alagáveis e áreas de reservatório de detenção. São terrenos particulares? Sim, a gente sabe disso, mas existe verba para se desapropriar esses terrenos. Segundo a diretora do comitê, o terreno da antiga Montreal, em Correias, está no projeto do Instituto Estadual do Ambiente sobre o estudo da bacia hidrográfica do Piabanha para a resolução das inundações de Petrópolis. Esse terreno é fundamental para que se faça a proteção de Correias. A Praça de Correias não aguenta mais receber inundações de até 2 metros de nível, de altura. A recomendação levou em consideração o vasto histórico de desastres socioambientais na cidade, que em 2024 liderou o ranking nacional como o município com o maior número de ocorrências de deslizamentos e inundações. Nos últimos anos, grandes episódios marcaram a história recente de Petrópolis, como os fatídicos dias 15 de fevereiro e 20 de março de 2022. A audiência pública foi marcada por mobilização popular, protestos por falta de espaço e pelo posterior cancelamento e adiamento da sessão, presidida pela vereadora Gilda Beatriz. A comissão decidiu, não só eu, como os demais vereadores, que a gente vai fazer numa outra data, porque não tem como eu fazer uma audiência com vocês aí querendo falar. Que querem realmente falar, tá bom? Então, a gente vai remarcar.
Começamos agora mais uma previsão do tempo. E olha, eu já adianto aqui que só temos previsão de chuva para algumas cidades da região serrana. No centro-sul do estado já não temos. E começando por Nova Friburgo, onde a terça-feira será com muitas nuvens o dia todo, mas com aberturas de sol. Os termômetros vão variar entre mínima de 11 e máxima de 21 graus. Em Teresópolis, já temos chuva para amanhã. A terça-feira será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A noite será com pancadas de chuva e as temperaturas vão variar entre mínima de 12 e máxima de 22 graus. Aqui em Petrópolis, o dia vai seguir essa mesma tendência, mas com previsão para a chuva começar antes do que em Teresópolis. A terça-feira será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Haverá pancadas de chuva que começam à tarde e seguem até a noite. E nesse caso, os termômetros vão variar entre mínima de 12 e máxima de 22 graus. E agora, mudando de região, no centro-sul do estado, como eu adiantei, não temos chuva para o dia de amanhã. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens. À noite, o céu já fica bem nublado, com muitas nuvens. E os termômetros podem variar entre mínima de 14 e máxima de 25 graus. E para finalizar, em 3 dias a previsão indica uma terça-feira com muitas nuvens o dia todo e com aberturas de sol. As temperaturas vão variar entre mínima de 15 e máxima de 26 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! E já que a gente está falando de tempo, o governo do estado do Rio criou um comitê estadual para coordenar as ações de enfrentamento aos efeitos do El Niño. O grupo será responsável pelo monitoramento, prevenção e reparação e respostas aos impactos do fenômeno climático em todo o estado. O comitê será coordenado pela Secretaria de Estado de Defesa Civil e utilizará a estrutura administrativa já existente, reunindo diferentes órgãos para fortalecer a atuação integrada diante de eventos climáticos extremos. O decreto que cria o grupo foi assinado na última sexta-feira. O novo comitê passa a integrar o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil e terá atuação estratégica para reduzir os impactos do El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e associado ao aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos. Entre as situações que serão monitoradas estão estiagens prolongadas, ondas de calor, baixa umidade do ar, incêndios florestais e os reflexos sobre a saúde pública, os recursos hídricos, o sistema energético, a agropecuária e as populações em situação de maior vulnerabilidade. O comitê será formado por representantes de 18 órgãos e entidades estaduais, entre eles a Secretaria de Defesa Civil, Saúde, Agricultura, Ambiente, Educação e Segurança Pública, além do Corpo de Bombeiros, INEA, DRM e a Argenesa. A principal missão será integrar as ações entre o Estado, os municípios, órgãos federais e concessionárias de serviços públicos. O decreto também cria a Sala de Situação do El Niño, vinculada à Secretaria de Defesa Civil, que será responsável pelo acompanhamento contínuo dos indicadores climáticos, meteorológicos, hidrológicos, ambientais e operacionais, produzindo boletins técnicos e informações estratégicas para apoiar a tomada de decisões. Para ampliar a capacidade de resposta, o comitê contará ainda com 4 câmaras técnicas permanentes voltadas às áreas de saúde e proteção social, agricultura e segurança alimentar, incêndios florestais e proteção ambiental e infraestrutura, energia e recursos hídricos. Os grupos serão responsáveis pela elaboração de estudos, protocolos e planos de ação para fortalecer a preparação do Estado diante dos desafios climáticos. Vamos falar de Arraiá agora, para a gente finalizar o nosso jornal? Pois é, em Petrópolis, lá no bairro da Mosela, eles já estão se preparando para mais uma edição do tradicional Arraiá São Judas Tadeu. Neste ano, a festa vai contar com um dia a mais de programação e pela primeira vez terá a participação da Escola Municipalizada Frei Aniceto, da creche e da Escola São Judas Tadeu, além da paróquia, em uma grande celebração que é aberta ao público.
Entre os dias 10 e 12 de julho, o pátio da Escola São Judas Tadeu vai receber apresentações de alunos da Escola Municipalizada Frei Aniceto, da creche e da Escola São Judas Tadeu, quadrilhas locais, grupos profissionais, barracas com comidas típicas, brincadeiras e shows de forró pé de serra. Além de preservar as tradições juninas, o Arraiá também fortalece os laços da comunidade, ao reunir escolas, igreja, famílias e moradores em uma programação pensada para todas as idades. A edição de 2026 marca a integração inédita entre as instituições de ensino e a paróquia São Judas Tadeu, na organização da festa. Ao longo dos 3 dias, o público também poderá acompanhar a eleição do Rei e da Rainha do Arraiá, apresentações das quadrilhas Movimento na Roça, Serraiá e DRM, além de outras atrações que prometem manter o clima de festa do início ao fim. Herança da cultura portuguesa, misturada às tradições indígenas e afro-brasileiras, as festas juninas atravessam gerações e seguem celebrando a cultura popular e a devoção a São João e Santo Antônio, contribuindo para momentos de celebração muito especiais em todo o país. As nossas crianças estão ensaiando com muita alegria as quadrilhas para participação na festa. Vem aí muita novidade. Teremos comida, teremos brincadeiras, teremos show e muita animação. Então a gente está te esperando. Venha para o Arraiá São Judas Tadeu 2026. Tá aí, tá feito o convite. Se você gosta de festa junina, agora já tá na época da festa julina, né? Fica aí o convite para você que é de Petrópolis. Tchau, gente. Até amanhã e eu te espero ao vivo às 7h30. TVC, a TV do Correio da Manhã.